melhor. E a Golden Cross faz um trabalho maravilhoso a um preço que você pode pagar. Ligue agora, peça mais informações, não deixe para depois, já ligue já. 0 operadora 11 3475 3860, 3475 3860, e seja você também, assim como a minha mãe, um cliente Golden Cross. É isso aí. E a gente não quer o melhor para nossa família? Com certeza. Olha, se você está pensando em ter o plano só no ano que vem, não tem problema. Liga agora e já marca. É importante. Obrigado. Obrigada, viu? Que agradeço. Olha, por falar em coisas boas, você que é empresário ou empresária, precisa conhecer o Net Empresas, que é uma solução completa para o seu negócio. Para você ter uma ideia, quem tem uma empresa, e é isso a gente sabe que é bom, a gente quer ter um serviço perfeito para oferecer aos nossos clientes. E tem muita empresa por aí que oferece telefone e banda larga, mais telefone sem assinatura, banda larga e até TV por assinatura juntos, você só tem com Net Empresas. Net Empresas é a combinação perfeita para o teu negócio. Com o telefone, você fala de graça com o outro Netfone. A banda larga tem 10 mega e o Wi-Fi grátis ainda. E a TV por assinatura é a maior do país, com uma programação para deixar seus clientes ainda mais felizes. Agora, isso tudo a partir de R$ 74,90 por mês, só que pouquinho. E aí, vamos economizar? Se você tem um salão de beleza, se você tem um consultório, um pet shop ou até outra empresa, aproveite. Net Empresas são 3 serviços numa única conta e um só contato. Fala com a Net. O Net Empresas, o telefone é o 4004-8844. 4004-8844, Net Empresas. Para quem precisa daquela força, é agora, aproveite, ligue já. E por falar em precisar de uma grande força, agora a gente precisa também da sua ajuda mais uma vez. A gente sabe o quanto que, graças a Deus, as pessoas hoje em dia têm olhado para os animais de uma forma diferente, embora a gente ainda veja aqui e acolá algumas situações extremamente tristes. Mas o bom é que a gente consegue hoje perceber o quanto que tem gente que literalmente faz o bem. Hoje a gente recebe a Célia Fratini, que é organizadora da campanha do Juba. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Kátia. O Juba, para quem não sabe, é um leão que passou por um momento, acho que na vida toda dele, de extrema angústia e sofrimento, né? Porque ele viveu no circo por muito tempo, depois foi doado, e no zoológico ele ficou também, ele continuou nessa vida de desgaste físico e emocional, né? Juba tem uma história muito longa e muito triste. Né? A gente conhece a história de Juba a partir de um zoológico no Rio de Janeiro, onde ele sofreu maus tratos. Esse zoológico tem uma história horrorosa de maus tratos aos animais, eles passavam fome. Eles chegaram ao ponto de animais selvagens comerem uns aos outros. Nossa, que terrível. Até que em 2001 o IBAMA fechou esse zoológico. Quando o IBAMA fechou esse zoológico, tem uma necessidade de realocar os animais. Onde colocá-los, né? Aonde colocá-los. A gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil com isso. Nós tivemos que... O IBAMA teve que distribuir os animais para os outros zoológicos, outros parques. Juba foi parar em Fortaleza. Em Fortaleza, ele teve uma outra história triste, tão triste quanto, né? Também de passar fome, ser maltratado. Ainda por conta da desnutrição que Juba sofreu no Rio de Janeiro, ele teve o problema de que os outros leões também batiam nele. Ainda mais porque a gente sabe que na natureza é assim, mais forte. É a natureza do animal. Que então, acabava mais fraco. O Juba estava desnutrido, estava fraco, então ele também apanhou dos outros leões. Quando foi em 2006, o IBAMA fechou este outro zoológico de Fortaleza. E aí, sobraram esses animais de novo. Sobraram animais de novo. Juba e mais 8 leoas acabaram indo para uma área do IBAMA chamada CETAS. CETAS é Centro de Triagem de Animal Silvestre. O CETAS é uma espécie de roteador de animais, né? O que ele faz? Ele recebe os animais provindos de aí as diversas fontes, maus tratos, circos, etc. E ele destina os animais de acordo com a possibilidade de outros parques e zoológicos do Brasil. Então ele pode destinar um leão para São Paulo, para Santa Catarina. Para qualquer lugar. Para qualquer lugar. E Juba está no CETAS desde 2006. Mas não encontraram nenhum lugar para ele até agora? Não encontraram nenhum lugar para ele. Por quê? Então, na verdade, Juba tem essa história triste dele, né? Alguns animais foram realocados. Recentemente, os zoológicos de Minas Gerais quiseram duas leoas que estavam com Juba.
né? Só que o juba, ele não está bonito. E, infelizmente... Mas também como ele podia estar bonito. Pois é. Apesar que a gente está vendo as imagens, ele não está feio. Ele pode não estar um leão, comparando-se a algum outro, um leão fantástico. Mas será que a gente estaria diferente passando o que ele passou? Pois é. Então, nenhum zoológico se interessou por juba. Tá? Você conhece, você viu a história da mata ciliar. A mata ciliar se propôs a receber juba. Nós soubemos da história dele quando a doutora Cristina foi à Fortaleza para o caso de uma outra onça, né? Ela viu juba, trouxe as fotos e nós nos mobilizamos, né? A gente se sensibilizou com a situação, com o estado do juba. Ninguém quer o juba, nenhum zoológico quer o juba, porque ele não é um animal bonito para se expor, para ficar à visitação pública. Então a gente falou, não, espera um pouquinho, vamos trazer juba para mata ciliar. E como que é o trabalho da mata ciliar? Então, a mata tem dois grandes focos, né? A mata nasceu em 87 para tratar dos mananciais, né, de matas ciliares, que são as matas ribeirinhas, né, que ficam próximas aos rios. Que são degradadas. Que são de uma também forma degradadas, exatamente. E que isso tudo tem aquilo que acontece com o Brasil hoje, né, todo o desmatamento. A não consciência. A não consciência do povo. De morar em qualquer lugar, aí eu preciso morar, então vou morar no manancial, porque tudo bem, lá é um lugar que está vago. E não tem ideia dos riscos que essa pessoa vai colocar à sua família e o que vai acontecer com a natureza, né? E fora o que o ser humano está fazendo com as nossas matas, né? Com a floresta amazônica, com a Mata Atlântica, etc. Tudo isso que o ser humano faz tem um reflexo na natureza. E sempre contra a gente. Sempre contra a gente. Porque a gente está contra a natureza, né? Exatamente. A gente tem visto quantos casos de onças aparecendo no meio de cidades, no quintal das casas das pessoas. Por que isso está acontecendo? Porque a gente está invadindo o lugar delas. Uma onça precisa de um grande perímetro para viver, né? Então ela precisa, sei lá, de coisa de 50 quilômetros, que é o território que ela demarca, né? A gente está invadindo cada vez mais. Cada uma, né? Cada uma. Porque elas não andam em bando, né? Elas são solitárias, elas são animais solitários. Então, um dos trabalhos da mata ciliar é recuperar, né, os animais que são provindos de maus tratos, tráfico de animais, que é muito comum, infelizmente, hoje, né? Animais provindos de circos, ainda tem muito animal em circo no Brasil, né? Eu não sei o quanto a população sabe disso, mas o animal em circo só é proibido em São Paulo. No restante do país, não? No restante do país, não é. Agora, se a gente falasse do custo de um leão, por exemplo, um leão se alimenta de uma quantidade muito grande de carne ao dia, e não é qualquer carne também. E os cuidados veterinários que são necessários, quer dizer, será que um circo tem capacidade financeira de dar, primeiro, um alojamento adequado, porque uma jaulinha de 2x2 não é para um animal desse tamanho que precisa correr, a necessidade física dele é de movimentar-se, né? É isso. Quer dizer, fora a comida não tem nem espaço. O problema do circo no Brasil é que a população ainda gosta de assistir espetáculos com animais. O que todo mundo não pensa é que esse animal sofreu para fazer aquele número, esse animal sofreu para o elefante levantar a patinha, esse animal sofreu muito para fazer o que ele faz. E aí? A gente corre um grande risco, Kátia. Hoje em dia, quando existe uma lei passando pelo Congresso, né, na esfera federal, e que proíbe animal em circo no Brasil todo. Você imagina o que pode acontecer nesse país a hora que proibirem os animais? Quer dizer, vão fazer o que com esses animais? Soltar? Infelizmente, é muito comum a gente ver casos onde se larga o animal preso numa jaula, em qualquer canto, em qualquer canto, no meio de um mato, né? Ou dificilmente você encontra quem faz o trabalho correto, que liga para o IBAMA e fala assim, olha, eu tenho um animal aqui, vamos destinar ele para um zoológico, para um parque, enfim. Mesmo porque as pessoas têm medo, né? Porque falam assim, eu vou ser processado por abandono. Mas você vai ser processado por abandono mesmo, se você largar o animal em qualquer lugar, né? Exatamente. Quer dizer, é uma situação que as pessoas muitas vezes não querem nem ver que a gente vive no Brasil. Quer dizer, o leão não é natural do nosso país. O leão é lá da África, ele chegou aqui já muitas vezes de uma forma inadequada. Né? O leão é um animal exótico, né? O que a gente chama de animal exótico. Não é um animal silvestre como uma onça, que é um animal vindo do Brasil.
Né? O leão é um animal exótico. Então, o animal exótico, ele já, você falou, ele já veio de uma situação irregular. Né? Já não é um ambiente natural dele. Então, é o caso do juba, por exemplo, que vocês estão vendo. Né? O juba, hoje, ele não está sendo maltratado, porque ele está no IBAMA, ele está no CETAS, né, na área do IBAMA lá de Fortaleza, só que ele está lá há 5 anos. Muito tempo, né? A gente tem um local para trazer o juba. E o que falta? Falta dinheiro, Kátia. Para trazer ele? Na verdade, de dinheiro para trazer? Na verdade, assim, a gente precisa trazê-lo por um transporte aéreo. Isso é difícil de conseguir, mas não é impossível. Né? A gente já consultou algumas companhias aéreas e nenhuma companhia aérea se propôs a trazê-lo. Nenhuma? Nenhuma. Mas como não? Nem pagando? Pois é, a gente tem dificuldade até de orçar. Né? Gente, mas que absurdo! Supondo que nós que a gente trouxesse ele de caminhão, de caminhão, ou por uma companhia aérea, ou de um transporte aéreo de carga, que acho que é possível. A gente precisa construir o recinto para ele ficar. Né? O recinto de um leão é uma área, quando a gente fala um recinto, é um alambrado, né? A gente propõe aí de 20 por 15, para ter um mínimo que ele precisa para se exercitar, ele precisa poder andar no recinto. Né? Tem algumas áreas específicas de cambiamento, que é para o manejo, para que ele possa ser alimentado, né? E um corredor de segurança. Então, o recinto como um todo, a gente já fez vários orçamentos. Nós temos orçamentos que variam de 60 a 100 mil reais. Isso o alojamento, o recinto para ele ficar, cujo espaço a gente já tem na Mata Ciliar. Né? E aí a gente começou, eu e um grupo de voluntárias, nós somos voluntárias da Mata Ciliar, a gente começou a fazer uma campanha pela internet. Nós temos uma página no Facebook, as redes sociais têm funcionado super bem hoje em dia. Né? E a gente fez a página, na verdade a gente fez a página antes por causa de um outro caso de um leão. Aquele outro leão que faleceu? Depois desse. Porque são tantos, né? Agora, infelizmente, tem né? Tantos leões, né? O leão faleceu e depois teve um outro leão chamado Simba. A nossa página chama O Leão Simba Também Precisa de Você, por conta do Simba, que foi um outro caso que a gente fez de resgate. E agora a gente está fazendo a campanha na internet e no site da Mata Ciliar para conseguir investimento, para conseguir o dinheiro para construir o recinto do juba. Tá? A campanha iniciou faz cerca de 2 meses. Se a gente pensar que o recinto custa em torno de 60 mil reais, a gente tem 1/3 disso. A gente tem algo em torno de 20 mil reais. Graças a Deus, Kátia, ainda existe muita gente boa nesse mundo. Muita gente boa. A gente contou com algumas doações nas últimas semanas de porte elevado, de pessoas que se propuseram a ajudar e depositaram dinheiro. Só que ainda falta muito, ainda falta mais de 40 mil reais. Quer dizer, mais de 40 mil reais só para o alojamento ser construído. Isso. Mas, e a Mata Ciliar tem veterinários, porque ele vai precisar de um acompanhamento médico e também um gasto com medicamento muito grande, né? Tua pergunta é perfeita por causa disso. Juba precisa de tratamento veterinário. Não é só trazer e colocar ele num lugar. Né? Além do lugar físico que precisa ser construído, e isso é possível de ser feito, né? Ele precisa de tratamento veterinário. Infelizmente, onde ele está hoje, no CETAS, ele não tem tratamento veterinário adequado. Ele está ali só para não morrer, sendo bem cuidado, bem alimentado, mas sem é a função do IBAMA e o IBAMA está cuidando dele. Sim, né? cuidando bem, de acordo com o que pode. De acordo com o que pode, exatamente. Eles estão fazendo o que podem, só que o juba precisa de tratamento veterinário. Você deve ter visto, ele tem algumas manchas no rosto. Parece que falta pelo, né? Ele tem o rostinho todo marcado, né? O nariz dele é um nariz pretinho, ele tem as faces marcadas. Por briga? Então, ou é queimado, não sei, porque é tão estranho. A gente não tem certeza, tá? A gente imagina que isso possa ser briga, mas isso também pode ser uma doença de pele, né? Fortaleza é um lugar muito quente, então também, apesar que o leão vem da savana, né? Sim, então, vem, mas vai saber se... Mas a gente, o fato a imagem que está aparecendo é uma imagem que mostra bem o rosto dele, né? Ele tem o rosto muito marcado, ele tem, no corpo ele tem algumas marcas também
Eu, pessoalmente, acho que aquilo tem muito cara de queimado, o que não é nada... Aqui na perninha dele, trás, no dorso, atrás, dos dois lados, simétrico, ele até para tentar fazer o animal obedecer, vamos chamar assim, né? Exatamente. Em meio a tanta coisa que a gente fala hoje em dia de tecnologia, a gente ainda vê tanta crueldade com os animais, né? E depois, quando um animal ataca um ser humano, as pessoas têm que sacrificar o bicho. Gente, o bicho, na verdade, está numa situação deplorável. Ele só ataca quando ele é colocado numa situação de extremo estresse. De extremo estresse e de perigo. Porque senão ele foge. Todo animal tende a fugir da gente. Eles não atacam a gente por nenhuma razão. É verdade. Né? Ou ele pode atacar porque ele está com fome, porque você provocou ele, por alguma coisa. E o juba nem é um animal que você vê, a gente tem vídeos dele que a gente tem publicado, ele não é um leão fundamentalmente agressivo. Mas porque ele não tem nem energia para isso, né? Ele está no espaço, toda dele, ele está no espaço, ele está magro, ele está judiado, né? Ele precisa de tratamento veterinário. Mas então, veterinário você falou que vocês têm ou não? A gente tem veterinária. A doutora Cristina, na Mata Ciliar, é veterinária especializada em felinos. Né? A Mata Ciliar tem uma área que é de recuperação de animal silvestre, é o que a gente chama de CRAS, né? Centro de Recuperação de Animal Silvestre, específica para felinos. A doutora Cristina é especializada em felinos, a gente tem algumas onças que vieram resgatadas de canaviais, etc. E a doutora Cristina tem a especialização para cuidar dele. Mas só não tem dinheiro para comprar os medicamentos também, né? A Mata Ciliar